Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 20 até o final do capítulo 11, versículo 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, do verso 20 ao verso 30. Os irmãos acharam aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizerem, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Obrigado, Senhor, pelas tuas palavras, pela palavra que o Senhor deixou registrada para nós. Palavra de salvação, palavra de transformação das nossas vidas, Pai. E é o que nós precisamos a cada dia. Ouvir a Tua palavra, nosso verdadeiro alimento, para termos as nossas vidas dia a dia transformadas por ela. E agora te pedimos em oração que o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações através do Espírito Santo. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento em Tuas mãos, para que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade e a Tua palavra quebre todas as barreiras para cumprir os Teus propósitos na vida de cada um de nós. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nesse texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus fala de coisas um pouco diferentes, mas que todas estão relacionadas. Na verdade, ele nos revela aqui três verdades muito importantes que fazem parte do anúncio do Evangelho. Primeiramente, do verso 20 até o verso 24, quando Jesus começa a proferir juízo contra aquelas cidades que o viram, que presenciaram os milagres que ele fez, as coisas que ele disse, as maravilhas que operou, e mesmo assim não se converteram, não se arrependeram, e ele fala duramente contra estas cidades. O que ele está querendo nos mostrar? Que há uma responsabilidade sobre cada pessoa. Cada pessoa que ouve o Evangelho se torna ainda mais responsável. Jesus chega a comparar algumas dessas cidades até com Sodoma e Gomorra, dizendo que se estas cidades, Sodoma e Gomorra, que foram conhecidas pelo terrível povo que habitava nelas, tivessem presenciado, tivessem ouvido o que aquelas outras cidades ouviram e presenciaram, ele disse, elas teriam se convertido, elas teriam se transformado. Mas então veja como ele coloca a responsabilidade naquele que tem o privilégio de ouvir o Evangelho, de ver a operação de Jesus. Quanto mais nós ouvimos a palavra, quanto mais nós presenciamos as maravilhas de Deus, mais responsáveis nós nos tornamos em relação àquilo que ouvimos.
Por isso que a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é requerido, muito é cobrado. Quanto mais temos oportunidade de ouvir, mais indesculpáveis nos tornamos. Quanto mais coisas maravilhosas temos o privilégio de ver, mais indesculpáveis nos tornamos. Então ele começa o discurso dizendo que aquelas cidades que não se converteram, que não se arrependeram, apesar de tudo que viram, apesar de tudo que ouviram, haverá muito mais rigor sobre elas do que outras que foram até piores no seu comportamento, mas que não tiveram a mesma oportunidade. Veja então a primeira lição que Jesus nos dá: a responsabilidade do homem sobre a sua vida e sobre principalmente aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê e principalmente quando ele recebe o Evangelho. Quanto mais a pessoa ouve do Evangelho e não se converte, mais indesculpável ela se torna. Há uma responsabilidade com a pregação do Evangelho, tanto sobre aquele que prega, quanto também sobre aquele que tem a oportunidade de ouvir. Então, essa responsabilidade é a primeira lição que Jesus está nos mostrando aqui. Depois do versículo 25 ao versículo 27, ele diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E agora, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja o que Jesus está aqui proclamando. Ele está proclamando com essas palavras a sua centralidade no plano de salvação. Primeiro ele fala da responsabilidade que cada um tem ao ouvir a palavra. Quanto mais ouve, quanto mais frequenta, quanto mais é instruído, mais responsável se torna. E depois ele diz logo em seguida que tudo no Evangelho, no plano de salvação, é centralizado nele próprio. Então ele diz aqui com todas as letras, ele exalta o Pai, dá graças ao Pai e diz que essa revelação está disponível aos pequenos, aos humildes, aqueles que abrem o coração para receber, e diz que isto foi do agrado do Pai. E depois no verso 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ele diz, está tudo nas minhas mãos. Eu sou o centro da salvação, do plano de salvação. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, ele diz que a pessoa só pode conhecer o Pai, ou seja, Deus, se for através do conhecimento do Filho, ou seja, ele próprio, Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lembra dessas palavras? Foi o que ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo no singular. Está em mim o plano da salvação. Não há outra maneira de chegar ao Pai a não ser por mim. É a mesma coisa que ele está repetindo aqui. A centralidade da possibilidade de chegar ao Pai. Não há outro caminho, como muitos ensinam, muitas filosofias, muitas religiões, todas dizendo que levam a Deus, todas dizendo que vão levar a pessoa a uma melhora, a um progresso espiritual. A Jesus diz, textualmente, em várias partes da Bíblia, ninguém vai conhecer o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, é Ele que revela Deus. É Ele que nos mostra, como diz Paulo, a imagem do Deus invisível. É Ele que nos mostra a plenitude de Deus. Nele está toda a plenitude do Senhor, como diz também a Bíblia. Então, duas coisas importantes Jesus diz aqui nesse pequeno texto. Primeiro, a responsabilidade de cada um que ouve a respeito do Evangelho, que presencia as maravilhas de Deus através do Evangelho. E segundo, que todo o Evangelho se resume no próprio Senhor Jesus. Aí, por fim, ele vem com aqueles 3 versículos finais, que todos nós conhecemos, fazendo a todos um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, esses componentes aqui do que Jesus fala nesse pequeno discurso deveriam estar presentes praticamente em todas as pregações do Evangelho. Toda pregação, para ser completa a respeito do Evangelho, do anúncio do Evangelho, deveria conter esses tópicos abordados por Jesus aqui. Primeiro, trazer a responsabilidade para a pessoa. O Evangelho não é uma oferta que a pessoa pode pensar e dizer, eu acho que eu quero, não, acho que não quero, aceito, não aceito, por isso já disse várias vezes aqui, não gosto do termo aceitar Jesus, porque parece que a pessoa tem essa opção, não, hoje eu não estou afim, não, deixa para outro dia, não, eu não estou enjoado. Não, não é assim. Há uma responsabilidade, quando a pessoa ouve o Evangelho, ela tem que ficar ciente, toda oportunidade lhe foi dada. Se ela recusar essa oportunidade, a responsabilidade é toda dela, porque é ela que necessita de salvação. Ela está perdida e será condenada. Então Jesus está aqui afirmando isso. Toda a pregação do Evangelho, quando eu digo do Evangelho no sentido de pregação evangelística, ela deveria abordar esses temas. Ela deve colocar Jesus como única opção e que cada pessoa é responsável diante dessa oferta que Deus maravilhosamente está proporcionando para ela. Também, toda a pregação do Evangelho deveria centralizar em Jesus a salvação, não dando outra possibilidade, não dando outro caminho, não deixando espaço para outra alternativa, exatamente como disse Jesus aqui. E por fim, toda a pregação do Evangelho evangelística também deveria terminar com essa oferta de Jesus. Vinde a mim, eu sou a solução, eu sou a salvação, e em mim você pode achar o quê? Descanso. Então, a pregação do Evangelho, irmãos, é centralizada em Jesus, e ela é uma oferta de descanso. Ela é uma oferta de paz. O Evangelho é diferente de qualquer outra religião. As religiões não chamam você para descansar. Elas chamam você para fazer alguma coisa para que Deus seja propício a você. Jesus é o único que te chama para crer nele. E assim, por consequência, descansar. Esse é o convite de Jesus a todos que estão cansados e sobrecarregados. E pensa comigo, do que as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas? Às vezes a gente, quando ouve essa expressão, imagina só nas coisas físicas. As pessoas estão cansadas de trabalhar, trabalham muito, ganham pouco, né? As pessoas estão cansadas de atividades e tal. Mas no sentido do que o Senhor estava falando, ele estava falando de coisas espirituais. O que tem cansado e sobrecarregado as pessoas no sentido espiritual hoje em dia? O que cansa mais do que qualquer outra coisa é o próprio pecado, né, irmãos? O pecado cansa e cansa demais, sobrecarrega e sobrecarrega demais, porque é um grande peso na vida de uma pessoa o pecado. Mas muita gente também está cansada das ofertas religiosas que andam por aí, né, do culto formal, cansados. E lembra, Jesus está falando para uma maioria de judeus ali. Judeus que estavam cansados daquele culto formal, que trazia peso, como Jesus várias vezes criticou os fariseus, vocês atam fardos pesados sobre as pessoas, mas nem com o dedo vocês querem tocar neles, porque vocês inventam regras e mais regras, trazendo peso para cima das pessoas. Então, o que Jesus está aqui falando é desse peso também, dessa religião, que é pesada, maçante, que faz as pessoas se esforçarem para guardar a lei, se esforçarem para se auto-justificar diante de Deus, para se sentirem boas, para se olharem no espelho e se acharem boas, como exatamente faziam os fariseus, que criticaram aquele publicano, né? Lembra do exemplo que Jesus mostrou, o fariseu e o publicano, um orando ao lado do outro no templo? O fariseu dizia, oh Deus, obrigado porque eu sou maravilhoso. Obrigado porque eu guardo a tua lei toda. Obrigado porque eu sou um bom religioso. E enquanto isso, o publicano batia no peito e dizendo, ser propício a mim porque eu sou pecador.
E Jesus disse: quem foi para casa justificado não foi o fariseu, mas foi o publicano. Então as pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas dessa religião que exalta o ego, né? Que exalta o esforço, o sacrifício humano, de que a pessoa mesmo não precisa nem de Deus, basta ela cumprir os rituais e ela garante um lugarzinho no céu, especialmente se ela pagar um bom dízimo, né? Então as pessoas estavam cansadas dessas situações, estavam cansadas dessa visão, desse culto ao ego, dessa honra, dessa popularidade que o culto trazia, dessa aceitação própria. Eu sou um fariseu. Aí botava a Bíblia debaixo do braço e andava pela rua mostrando a sua Bíblia, né? Mais ou menos assim hoje, né? O fariseu atual. Eu sou um homem de Deus. Aquele pulinho que dá no calcanhar, sabe como é que é? Aquilo ali é o máximo, né? Então a pessoa se sente super confortável com a aceitação das pessoas. Mas lembra que Jesus criticou isso? Ele disse: se você busca o reconhecimento das pessoas, você já recebeu a sua recompensa, né? Você gosta de orar nas praças, gosta de ficar em pé nas sinagogas para ser vistos pelos homens, você já recebeu a sua recompensa, você já ganhou o resultado, você já é popular, você já é reconhecido como homem de Deus e tudo isso. Então isso cansa, irmãos. E também no sentido espiritual, há um outro grupo de gente cansada lá do outro lado. Aqueles que estão cansados também do culto a Satanás, né? Estão cansados do culto a demônios, estão cansados da lascívia, da bebida, da infidelidade, porque isso cansa, irmãos. Isso pode agradar por alguns momentos, mas chega uma hora que isso cansa e a pessoa vê que não há sentido na vida. Bebeu todas, tomou todas, cheirou todas, papou todas e continua sem sentido na sua vida. Está cansada e está sobrecarregada. Procura uma religião que lhe dê justificativa para os seus próprios atos, para que ela se sinta bem consigo mesma. Alguma religião que diga: não, é isso mesmo, vai, você tem que ser feliz, você tem que desfrutar a vida, aproveite a vida enquanto você a tem, porque a vida é curta. E isso também era a situação de muita gente naquela época. E outros estão simplesmente, como eu disse, sobrecarregados com o pecado, com a culpa, com o pavor, com o remorso, com o medo da morte, como a Bíblia diz, não é? Isso sobrecarrega a pessoa. Ela fica sobrecarregada, é um peso. Sobrecarga é um peso além do que alguém normalmente pode suportar. E vem, muitas vezes, da culpa, do sentimento de remorso, do sentimento de amargura, do medo de alguma situação e principalmente do medo da morte, porque não há certeza naquilo que lhe espera após a vida nesse mundo. E muita gente está também nessa situação quando Jesus disse essas palavras. Outros estão sobrecarregados dos cuidados, né, das ambições da vida, das ansiedades do mundo, porque querem sempre algo mais. Jesus também trouxe para eles uma palavra lá em Mateus capítulo 6, dizendo que não vale a pena, né, andar ansioso por coisa alguma, porque por mais ansioso que você esteja, não acrescentará um côvado ao curso da sua vida. E isso também chega uma hora que cansa, né? Tantos cuidados. Lembra das sementes que Jesus disse, o semeador saiu a semear? E uma delas foi assim sufocada pelos cuidados do mundo, pelas preocupações. A pessoa recebeu a semente, recebeu a palavra, se tornou indesculpável, como Jesus disse aqui. Mas essa palavra, essa semente não frutificou. E por quê? Era muita preocupação com as coisas do mundo, era muita preocupação com os negócios, era muita preocupação com as coisas, com a vida financeira, com a ambição, com os sonhos de conquistar, de crescer. A semente, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, não frutificou na vida dessa pessoa exatamente por causa desse comportamento. E tem uma hora que isso também cansa, não é, irmãos? Cansa. E correr atrás do vento, como a Bíblia diz, é tudo vaidade, né? Quer melhorar, quer ganhar mais, mas para quê? Para quem? Não é? Será que tem sentido nisso tudo? De repente está querendo algo que já tem, mas não dá valor porque quer mais e mais e mais. E isso cansa. Foi para essas pessoas que Jesus falou:
vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E há um outro grupo também sobrecarregado do peso da tristeza, da opressão, da calúnia, da acusação injusta. Tanta gente vive hoje no mundo estas situações. Jesus falou para estes também: vinde a mim, eu alivio você do peso e da sobrecarga, de todas essas coisas. Primeiro ele disse, você é responsável pelo que está ouvindo. Segundo ele diz, eu sou o centro de tudo. E depois ele chama, venha então a mim, venha ao centro de tudo, para que você tenha alívio para todas essas cargas que estão assolando a sua vida. Qual a promessa que Jesus faz na salvação? É deixar a pessoa rica? É deixar a pessoa sem nenhuma doença, sem nenhuma enfermidade? Qual é a promessa? O que Jesus fala aqui, eu vou aliviar você. Eu vou te dar alívio. Você hoje está cansado e sobrecarregado com todas essas situações possíveis e imagináveis que eu aqui mencionei algumas. E o que ele está prometendo é que você vai ter alívio. A sensação do alívio, não é? O peso que sai das costas, a sobrecarga que sai dos ombros. Então a sensação que Jesus está prometendo é simplesmente de alívio. Não diz que você vai se tornar um super-homem, mas vai se tornar alguém em paz. Alguém com alívio dessa carga com a qual você não poderia lidar de maneira nenhuma. Então, o que ele alivia? Para quem está com pecado, para quem está sobrecarregado por causa dessas mazelas, ele alivia pelo perdão. Ele diz, eu perdoo você. Você tem em mim perdão. Então, esse peso sai dos teus ombros, porque você recebe e sente o perdão vindo de Deus. Para a mente que está aí toda conturbada com tantas coisas, ele dá alívio pela instrução, pelo conhecimento da sua própria pessoa, da sua própria palavra, dizendo que você precisa ouvir. Veja, Jesus falava como nenhum outro homem, e quando a pessoa ouvia o Senhor, ela tinha alívio, porque ela ouvia uma palavra de vida. A palavra que eu vos tenho ministrado, ela é espírito e ela é vida. Então o alívio vinha para a mente através do conhecimento. Quando o coração está pesado, sobrecarregado, com todas essas coisas que foram ditas, ele traz alívio para o coração. Por quê? Porque ele ama você. Ele traz amor. Deus amou ao mundo de tal maneira. Ele manifesta o amor de Deus à sua vida. E então ele preenche o seu coração com alívio para que ele possa passar a amar também. Como é que a gente consegue amar alguém? Amar, o verdadeiro amor, que não é interessado em sexo, que não é interessado em troca, é só Deus que tem para nos ensinar a dar. É o amor ágape. Esse amor você só encontra em Jesus, e é Ele que nos ministra o amor. Então, para que eu possa amar alguém, primeiro Ele tem que me dar desse amor que é dele. E aí eu sou capaz de, então, amar também. Então, o coração abatido, frustrado, não é? Sentimento de traição, tudo isso é colocado sobre Jesus e Ele preenche você, te alivia disso tudo e te dá condição de agora passar a amar. E com relação aos medos, aos tormentos que a vida tem apoderado aí de você e trazido peso para a sua vida, como é que o Senhor trata com isso? Como Ele te dá alívio? Quando você percebe que Ele passa a ter o controle da sua vida. Por isso que eu gosto daquele versículo Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isso não dá um alívio? Diz assim, poxa, mas eu não estou entendendo por que isso está acontecendo comigo. Eu não estou entendendo por que eu estou sofrendo assim, mas todas as coisas cooperam para o seu bem. Você ama a Deus,
Deus te ama, Ele te chamou para descansar nele, então você recebe dele o amor, e isso é manifesto na sua vida, passa a ser manifestado através da sua vida também, e você passa a entender que Ele tem o controle de tudo. Então você passa a ter paz, vem alívio, como Ele prometeu. E Ele diz: vinde a mim. A primeira coisa que está incluída nesse convite é uma mudança no direcionamento da vida. Ele dá um rumo para você. Ele diz: venha, mas venha a mim. É na minha direção que você tem que andar. Como eu disse ainda há pouco, muita gente está por aí buscando todo tipo de caminho. E alguns ainda dizem assim, quantas vezes você já ouviu essa frase? Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? Quantas vezes as pessoas falam isso, né? Ah, todos os caminhos levam a Deus. O caminho, vinde a mim. Então ele te dá uma direção precisa, para você não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas ir reto na direção do Senhor. A mim que você tem que vir. Então isso traz um rumo para a vida, e uma das coisas que torna as pessoas cansadas e sobrecarregadas é essa falta de direção. Tenta uma coisa, tenta outra, bate numa porta, bate noutra, busca um caminho, busca outro, e nada acontece. Então ele traz direção e diz: olha, venha a mim, o caminho sou eu, você vem a mim, e a sua vida vai ser aliviada por causa disso, porque você terá um Salvador vivo e pessoal, e está esperando por você, basta você vir. O que você tem que fazer? Nada, é só vir. Ele não fez nenhuma condição aqui, ele falou assim: olha, antes de vir, você vai em casa, toma um banho e muda de roupa? Não, ele não disse isso, né? Ele simplesmente mandou você vir. Ah, mas eu estou cheio de peso, estou cheio de pecado. Ele disse: ah, então primeiro vai se livrar desse peso, desse pecado, depois você vem? Não, ele diz: vem, vem do jeito que você está e eu aliviarei você. Eu tirarei esse peso da sua vida, do seu coração, da sua mente, as preocupações, eu vou remover isso. Você não precisa fazer nada antes de vir, mas a coisa mais importante a fazer é vir. Então não se distraia com nada, venha, é o que ele está dizendo. Não perca tempo com outras coisas, não perca tempo em outros caminhos, venha. Irmãos, desde o tempo da matemática, a gente sabe que o caminho mais curto é a reta, né, irmãos? O caminho mais curto é a reta. Tem uma reta, vem para Jesus, é um caminho reto. Não dê volta, não fique passeando, né? Dando para lá e para cá, às vezes até voltando para chegar onde tem que chegar. O caminho é único e é uma reta. E veja, ele está falando disso aqui como uma ordem. Apesar de ser voluntário, é uma ordem, é imperativo, né? Vinde. Aí nos diz assim: ah, se você quiser dar um pulinho aqui, quando você tiver afim, vem. Não, é uma ordem, vinde. Entende isso? Por quê? Não há outra opção, como ele disse nos textos anteriores. Devem ter sido as mesmas pessoas que ouviram essas palavras. As ameaças que ele fez às cidades que o rejeitaram, mostrando a responsabilidade que cada um tem a ouvir a sua palavra, mostrando a centralidade nele, e agora dizendo: vinde, de maneira imperativa, porque não há outra alternativa, não há outra solução. É uma ordem que ele está dando. E como consequência, ele também traz uma outra ordem embutida aqui. Olha lá: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Agora no verso 29. Tomai sobre vocês, sobre vós, o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mas outra ordem é dada: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é um peso, não deixa de ser um peso. A analogia aqui é com aquilo que era colocado sobre os bois para mantê-los andando juntos. Aquela madeira grossa e pesada colocada no cangote do boi para ele ficar ali emparelhado andando, não é? Esse é o jugo, é um peso que mantém a gente na linha. E ele diz assim: tomai sobre vocês o meu jugo. Veja como é interessante, né? Ele diz assim: você está cansado, você está sobrecarregado, você está com um peso que você não consegue levar, eu alivio você, mas agora eu digo: tome sobre você,
voluntariamente, mas imperativamente, tome sobre você o meu jugo. Há um jugo agora a ser colocado sobre você. Veja, então, o convite não é só para anestesiar a gente, né? Ah, que bom, Jesus me ama, estou cansado, sou sobrecarregado, deito nos seus braços e Ele me faz dormir eternamente. Maravilha, isso acontece no início, mas depois Ele diz, agora, tome sobre você, voluntariamente, o meu jugo. É meio difícil, né, você fazer o boi voluntariamente meter a cabeça debaixo daquele jugo, né? Tem muito treinamento para o boi fazer isso, né, irmão? Para convencer ele, ó, vai lá, vai, fica lá em forma, alinha lá do outro lado do outro e mete a cabecinha debaixo do jugo e toma que eu vou ficar aí na carroça te dando uma chicotada. Não, o boi não vai gostar disso, né? Mas o que Jesus está dizendo é, tome você voluntariamente o meu jugo. Mas ele vai dizer lá no final, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Incomparavelmente suave, incomparavelmente leve, com todo outro peso que estava sobre a sua vida antes. Mas não quer dizer agora que você está solto. Amém, irmãos? Crente não é bicho solto, é bicho controlado por Deus. É bicho debaixo das rédeas do Senhor. Então, ele está dizendo, tome voluntariamente o meu jugo. Se coloque debaixo da obediência ao meu comando. Veja, Jesus é amoroso, mas ele diz também, se você diz que ama a Deus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, há uma contrapartida. Eu gosto de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que vai me dar tranquilidade nesse meu amor por Deus é a evidência dele. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se não guarda as ordens, não adianta dizer que ama. E aí não adianta também invocar a proteção de que todas as coisas vão cooperar, porque não vão. Então ele diz, eu alivio você, mas agora você se submete a mim. Por isso, conversão não é aceitar Jesus, é se submeter a Jesus. Não é um aceitar um prêmio, olha, Deus vai te dar aqui um presente maravilhoso. Você aceita? Ah, sim, não estou afim. Não. Submeta-se a Deus. Renda-se a Deus. Porque você, quando se rende, Ele pode botar o jugo sobre você. Só que o jugo dele é suave e o peso é leve. Não é como o do mundo. Você está debaixo de um jugo de Satanás, quer queira, quer não. Quer você tenha consciência disso ou não. Todos aqueles exemplos que eu dei aqui no início, do peso, da sobrecarga, quem colocou aquilo nas pessoas? Foi Satanás. Todas essas preocupações, todas essas angústias, todas essas coisas da religiosidade, quem colocou isso sobre as pessoas? Foi Satanás. Quem colocou esse pecado sobre as pessoas, esse peso do pecado? Satanás. Então, todo esse peso anterior, colocado pelo diabo, é tirado por Jesus. Mas agora você se submete ao jugo dele. Por que eu preciso do jugo dele? Porque eu não sei andar direito, irmão. Por isso que a Bíblia chama a gente de ovelha e ele de pastor. Ovelha é um bichinho burro, sabia? É? A ovelha não sabe andar direito. Se você largar uma ovelha, ela se perde. Se você deixar ela solta, ela se mata, ela faz um monte de bobagem. A ovelha não é legal ficar sozinha. A ovelha precisa de pastor, irmãos. Porque ele cuida, ele direciona, mas de vez em quando tem que dar uma pancadinha nela, né? Tem que dar uma puxadinha nela com um cajado, né? Tem que, né, dar no couro dela, tal. Isso é necessário. Então o jugo me protege. O jugo me guarda, entende? De eu fazer mal a mim mesmo. Por isso ele diz, tome sobre você o meu jugo. Obediência ao meu comando, debaixo da minha autoridade. Conforme-se a mim no serviço, no fardo, mas é leve, não se preocupe. Não se compara com o que o diabo fazia contigo.
O nosso relacionamento com Deus é incomparável com o relacionamento anterior que tínhamos com Satanás. Não se compara, é totalmente diferente. A Bíblia deixa isso claro, até a nossa experiência com o Espírito Santo é diferente da experiência com os espíritos malignos. Quem já teve experiência com o espírito maligno sabe que o espírito maligno toma você. E você não é mais dono de você mesmo. Mas o Espírito Santo não faz isso. É totalmente diferente a experiência com Deus da experiência com o maligno. O fardo de Deus e o fardo do diabo é totalmente diferente. E a intenção de um é totalmente diferente da intenção do outro. Ao colocar sobre nós o seu jugo, o Senhor quer nos guiar para o caminho eterno, nos guiar para o aprisco da segurança, nos guiar para a presença dele, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas eu preciso tomar esse jugo sobre mim. E ele também diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Veja, aprenda de mim. O que Jesus diz com isso? Diz para eu jogar fora tudo que eu sabia antes. Primeira coisa, vim a Jesus, e a gente vem a Jesus sabendo um monte de coisa, né? E às vezes isso atrapalha, sabe? Porque a gente começa a querer ensinar a Jesus umas coisas, a gente começa a querer dar algumas opiniões para Jesus. Eu acho que o senhor não está fazendo isso direito, não. Eu tenho uma experiência nisso, muito boa, que eu tinha no meu passado lá com Satanás, então eu quero aqui ensinar para o senhor algumas coisas. Não funciona, tá bom? Aprendei de mim. Joga fora tudo que você sabia e começa a aprender de Jesus, porque ele é manso e humilde de coração, né? É difícil um bom professor ser humilde, né? Porque a gente acaba se orgulhando, como eu sou bom professor, né? E tal. Mas Jesus não, é humilde, é manso de coração. E ele diz, então, aprenda de mim. Você não sabe, mas você deve estar contente em aprender. Feliz em ter a oportunidade de agora aprender realmente o que vale a pena. Aprenda a imitar a minha mansidão e a minha humildade, é o que Jesus está dizendo. Aprenda de mim, me olhe como exemplo para a sua vida, me olhe como exemplo de comportamento, de atitude. Sou manso e humilde de coração. Veja como ele diz nos versos anteriores, eu sou o centro de tudo. A salvação passa por mim, ninguém conhece a Deus se eu não quiser revelar. Ele está dizendo, é verdade. Quando a gente fala a verdade, isso não quer dizer que a gente está se orgulhando, é a verdade. Isso é a constatação da verdade. Mas ele que disse isso tudo agora diz, sou manso e humilde de coração. Aprenda a ser como eu. Aprenda comigo a humildade, aprenda comigo a mansidão. Submissão ao jugo é isso. É agora passar a ser manso e humilde. É agora passar a imitar o Senhor que me salvou. Passar a viver de acordo com a sua vontade. E ele se coloca como exemplo de mansidão e de humildade. Exemplo para ser seguido. Amém? Exemplo para ser imitado. Então, o alívio, que é o bem mais desejado por todos, a paz com Deus, a paz na consciência, que todos desejam, a gente só vai encontrar em Jesus. A gente só vai encontrar nele. Não há outro caminho, não há outra direção, não há outra oportunidade, a não ser descansar nele. Atender o seu chamado, obedecer a sua ordem e descansar no Senhor. E isso tem ainda condição de acontecer na vida de muita gente. O descanso está proposto e o chamado ainda está em vigor. Vinde a mim e descanse. Vinde a mim e descanse. Está valendo ainda. Quando Jesus voltar, aí não tem mais oportunidade. Mas por enquanto, está valendo. Qualquer um pode vir e descansar. Qualquer um pode vir e repousar. Mas também submeter-se ao jugo de Cristo e viver debaixo das suas rédeas daqui para diante. Essa é a vontade de Deus para nós. Vamos viver assim? Amém?